Então vamos lá. Aqui eu tenho algumas imagens do nosso amiguinho sapo aqui, né? E aí tem uma caixa, que a caixa serve como referência em relação ao espaço em que o sapo está em relação à caixa. Então é um referenciando o outro, tá? Então olha só, esse primeiro, o sapo ele está sobre a caixa, ok? Então por isso nós utilizamos a preposição on. Nesse caso aqui, significa então sobre. Aí eu quero já te alertar um ponto importante. O que eu vou trazer aqui de tradução é a tradução mais próxima ao sentido, sentido real da preposição. Só que em vários contextos ele pode ter outros significados, tá? E aí por isso que você precisa conhecer os contextos para você poder saber exatamente onde aplica cada uma dessas preposições. Bem, então nesse caso aqui o on significa o sobre. Nessa segunda imagem, você observa que o sapinho está dentro da caixa. Então a preposição que a gente utiliza para falar dentro, a gente utiliza a preposição in, que significa dentro. Daí lembrando mais uma vez que em alguns momentos não tem só esse significado dentro. Por isso que eu estou trazendo aqui o significado geral, aquele que é mais utilizado, aquele que é a base da preposição. Mas aí dependendo do contexto, pode ter outros significados. Agora observa onde que o sapinho está. Ele está embaixo da caixa, certo? Então, a gente vai utilizar a preposição under. Under. Então, under tem essa ideia de embaixo. Ou pode ser também debaixo, como você preferir. Agora, observa esse outro sapinho aqui, olha. Ele está ao lado da caixa, né? Ele está bem, tá vendo? A caixa está aqui e ele está bem do ladinho dela. Então, seria ao lado. Então, a gente utiliza a preposição next to. Então você está vendo que já são duas palavras na verdade, não é só next. Porque a palavra next sozinha significa próximo. E aí eu estou usando to, next to, que dá a ideia de ao lado, alright? Agora vamos observar esse outro sapinho. Observa que ele está ao lado da caixa, mas ele não está exatamente ao lado, ele não está colado igual esse next to. Observa que o next to está coladinho. Já esse outro sapinho aqui, ele está ao lado, mas não tão ao lado, não tão coladinho. Então a gente fala que ele está próximo à caixa. E aí nesse caso de próximo, a gente utiliza o near, que é próximo. E aí você vai olhar aqui em cima, mas next também não é próximo. Acontece que o português, o próximo, ele significa, por exemplo, o próximo da fila, você é o próximo na fila. E no português o próximo também significa algo que está perto, certo? Então esse near, ele tá mais para uma ideia de perto, ok? E não só próximo. Então esse é um ponto importante para você ficar atento. O near é mais perto, só que a gente acaba várias vezes traduzindo como próximo, tá? E aí quando você quer falar o próximo de sequência, nós utilizamos o next. Observa o próximo sapinho aqui, olha. Você tá vendo que tem duas caixinhas, tem a caixinha roxa e a caixinha amarela. E ele tá entre essas caixinhas. Então, quando alguma coisa está entre, né, entre uma coisa e outra, nós utilizamos a preposição between. Between, que significa entre. Então, tá entre duas coisas, no meio de duas coisas. A gente pode traduzir assim também. Depois eu tenho aqui o outro sapinho, que observa onde que ele está. É como se ele estivesse atrás da caixa, né? Porque a figura às vezes não consegue representar exatamente a ideia, mas a ideia aqui é como se ele estivesse atrás da caixa, né? Então quando a gente está falando que alguma coisa está atrás da outra, a gente utiliza a preposição behind. Behind, que significa atrás. Agora observa esse sapinho aqui. Você vê que tem um sapinho e você vê que tem uma abelha. E um está de frente para o outro. A gente costuma utilizar, no caso de frente para o outro, o lado oposto, né? Então ele está ao lado oposto da abelha. E aí nesse caso a gente utiliza opposite. Opposite, se você preferir traduzir como do lado oposto, de frente, enfim, você pode traduzir. Uma coisa que é importante, gente, que eu gosto sempre de falar com os meus alunos, que a tradução, você pode brincar com a tradução, você não precisa fazer aquela tradução ao pé da letra, né? Está do lado oposto. Ele está em frente, está de frente a mim. Enfim, você pode brincar com a tradução, você não precisa fazer aquela tradução quadradinha, sabe? Brinca com ela, o importante é sempre passar a ideia. É isso que eu sempre falo com os meus alunos, ok? E aí observa esse sapinho aqui, olha. Esse aqui sim, tem a caixa e ele está na frente da caixa, né? Então quando eu estou falando que uma coisa está na frente da outra e não de frente,
Porque eu observo que o sapo e a abelha está um de frente ao outro. Aí, no caso, eu utilizo opposite. Nesse caso, o sapo está na frente da caixa. Não é que um está de frente ao outro. Ele está na frente da caixa. Nesse caso, eu vou usar o in front of. In front of. In front of. Que é na frente de. Na frente de. E aí, nesse caso, eu utilizo in front of. Bem, então essas aqui são algumas preposições, né, as mais utilizadas para você falar de localização, né, de lugar onde que estão as coisas no quarto, na sala, na mesa, enfim, essas são as mais utilizadas. Lógico que tem algumas outras, mas para a gente começar a nossa aula inaugural de preposição, essa aqui é a que a gente mais utiliza. Agora vamos praticar um pouquinho. Ah, aqui ó, tem um watch out aqui ó. Prepositions of place don't change for number or gender. Então, preposições de lugares não mudam conforme o número ou gênero, né? Ela vai ser sempre dessa forma, né? Exemplo, in the classroom, na sala de aula, in the classrooms, nas salas de aulas, ok? Então, am continuou da mesma forma, não teve nenhuma variação aí por ter mudado o substantivo, por ter se tornado plural no caso. Uma informação importante, né, para você ficar atento. Agora vamos fazer então aqui alguns exercícios para a gente praticar. A gente tem essa imagem aqui, olha aqui, ó. Eu trouxe a imagem de um quarto de um adolescente, de um jovem, e você tá vendo que tem a cama, tem a mesa, tem o guarda-roupa dele, tapete, skate, tem a porta, a mochila dele, tênis. Então dá uma observada aí nesse quarto, nessa imagem desse quarto, ok? O que a gente vai fazer aqui nessa atividade? Eu vou fazer junto com vocês. Aqui eu tenho algumas palavras, por exemplo, ó, the books, the bed. E aí você vai procurar, então, onde está a mesa e os livros. Oh, desculpa, isso, a cama e os livros. Então, aqui eu tenho a cama e aqui eu tenho os livros. Então, os livros estão onde em relação à cama? Os livros estão sobre a cama. Então, eu vou pegar essas duas palavras, esses dois jogos de palavras que tem aí, e eu vou montar uma sentença utilizando as preposições, um referenciando ao outro. No caso, os livros estão sobre a cama. Aqui já está o exemplo feito, que ficou como? The books are on the bed. Ok? Então deixa eu apagar aqui para a gente poder ter mais espaço. Vamos fazer juntos então. Olha, se você precisar, dá pausa enquanto eu vou falando para você, depois que eu terminar de falar, para você poder ter tempo de montar a sua sentença e depois conferir se está certo, ok? Vamos lá, ó. The backpack, the door. Então vamos localizar aqui, ó. The door é a porta está aqui, e the backpack, a bolsa, ela está aqui, a mochila, ela está aqui. Então, nesse caso, qual preposição que você vai utilizar? Né, daquelas que a gente estudou. Se quiser, volta um pouquinho, dá uma olhada nas preposições, pensa um pouquinho, monta a sua frase e aí eu vou te ajudar a refletir sobre ela. Bem, nesse caso aqui, observa que eu estou olhando a imagem de dentro do quarto. Então, a mochila está do lado de fora. Né? Mas a gente não aprendeu do lado de fora ainda, né? Que seria o out. O que a gente aprendeu? Em relação à porta, observe que em relação à porta, que ela está atrás da porta, porque se eu estou dentro do quarto, tudo que está do lado de fora, em relação à porta, ela está atrás. Então a gente vai utilizar o behind. Como é que fica a frase então? Ó, the backpack is behind the door. Então a bolsa está atrás da porta, ok? Eu sei que fica um pouco meio estranho, mas behind, atrás, é porque a gente está considerando que a gente está dentro do quarto e a bolsa está atrás da porta, né, do lado de fora. Então é mais ou menos essa a ideia. Então vamos partir para o number 2. Number 2, the closet, que é o roupeiro, e the door, que é a porta. Observa que está um de frente ao outro, e não um na frente do outro, tá? Porque se eu fosse falar um na frente do outro, é in front of. Mas como está um na frente do outro, um de frente para o outro, eu utilizo nesse caso de opposite, ok? Vamos ver como é que ficou a frase aqui então. The closet is opposite the door, ok? Number 3, the ball, cadê a bola? Ó, a bola está aqui e the chair, que é a cadeira. Então a bola está onde em relação à cadeira? Está embaixo da cadeira. Qual é a preposição que eu utilizo para falar que está embaixo? Under. Então como é que fica? The ball is under the chair. Depois eu tenho aqui, ó, number 4, the hat, que é o boné, tá aqui na porta, e the door, que é a porta. Então em relação à porta,
o boné tá onde? Aí aqui é um pouquinho polêmico, eu já vou te dar a resposta para eu poder conversar com você sobre isso. Aqui a gente utilizou a preposição on the door, the hat is on the door. E a gente aprendeu que o on é sobre, né? Está sobre. Se você for olhar, não é bem o boné, ele não está sobre a porta, né? Ele está na porta. A gente falaria assim em português. E aí por isso que é importante você entender em inglês. Em inglês eles falam assim, on the door. Na mentalidade de quem fala inglês, ele está sobre a porta, para eles. Para a gente não, a gente fala que está na porta, pendurada na porta, né? Mas aí eles falam dessa forma. Por isso que é importante você sempre entender do jeito que eles falam. Não adianta você só fazer uma tradução ao pé da letra, como a gente faz de português para o inglês. Porque em um caso como esse, quem já entende um pouquinho de inglês sabe que a gente tem o am, que pode significar em, o at, que também pode significar em, e o on, que também pode significar em. Então é nessas horas que os alunos acabam se confundindo. Nossa, mas aí eu vou usar at? Muita gente falaria at. The hat is at the door. Né? Porque o on dá mais uma ideia de sobre. Só que aí você precisa pensar como um americano pensa, né? Que para eles o boné está sobre a porta, ok? Então, memoriza isso. Preposição não tem muita regra. E aí você tem que pegar as frases. Então, quando eu estou falando que alguma coisa está na porta, eu vou usar o on, ok? Memoriza isso. Depois, o último, the lamp, que é o abajur, esse amarelinho aqui. E eu tenho the bed, que é a cama, and the desk, que é a mesa, ok? Então, observa onde está o abajur. O abajur está entre a cama e a mesa. Qual é a preposição que eu utilizo para falar entre? É o between. Vamos ver como é que fica a frase, então? The lamp is between the bed and the desk. Então, a luminária está entre a cama e a mesa, ok? Então, é bem simples, você só precisa ficar atento porque eles vão falar um pouquinho diferente da forma como a gente falaria, talvez, em alguns casos, como foi o caso do boné, mas a regra geral das preposições, os significados são esses, né? Alguns são muito claros, como behind, opposite, under, enfim, from top, mas quando entra nessas preposições at e on, causa um pouquinho mais de confusão, por isso que você precisa sempre ficar atento às frases, como que elas estão vindo nas frases quando está utilizando essa preposição. Alright? Gente, antes da gente terminar, então, lembra de procurar aqui na descrição o link dos vídeos, das atividades de PDF, MP3, para você poder baixar e praticar, porque não adianta nada você só assistir minha aula e não fazer os seus exercícios, ok? Então vai lá, baixa, que lá também tem a folha de resposta, você já vai corrigir seu exercício e aí você vai ter certeza se você está acertando, está errando, e aí você pode assistir essa aula quantas vezes quiser. So, that's it, see you, bye bye. E na aula de hoje a gente vai estudar os plural nouns. O que é isso? São como que a gente forma o plural dos substantivos? Porque no inglês existe sim plural, é igual em português, né? Palavra, palavras, caminhão, caminhões. Então tem um singular e tem um plural. Então isso você vai descobrir hoje na nossa aula. Então bora começar aqui, porque ele é simples, assim como em português existem os substantivos regulares, né? Que aí você vai aplicar a regra, e a regra é bem tranquila, e tem os irregulares, que aí já é um pouquinho mais desafiador, mas à medida que a gente pratica, que a gente estuda, a gente também vai aprendendo os irregulares. Eles se tornam fáceis. Então vamos lá, o primeiro exemplo é com a palavra cousin. Cousin que significa primo, né? Cousin, ele é um substantivo regular. E aí a regra para substantivo regular é fazer o quê? Acrescentar o S. Então basta você acrescentar o S, então fica cousins. E aí vira primos, ok? Vamos ver mais um exemplo aqui com a palavra book, e não é book, tá, gente? É book. Book, que é livro, e o plural fica books. Então esse aqui é o primeiro grupo de substantivos regulares. Aí a gente tem um outro grupo que é relacionado ao spelling, que é relacionado à soletração, à pronúncia, né? Que aí é um pouquinho diferente, mas também faz parte do grupo de substantivos regulares. Ou seja, você tem uma regra para aplicar e vai funcionar sempre essa regra. Então, aí eu trouxe alguns, tá? Deixa eu trazer aqui, vou colocar todos aqui para vocês e aí eu vou explicando um de cada vez. Vamos lá. Eu trouxe aqui, então, os substantivos class, box, sandwich, brush and tomato. Então, class, que é aula, box, caixa, sandwich, o sanduíche nosso, brush, que é a escova de dente, e tomato, que é
tomate. Bem, aqui você precisa focar na como esses substantivos finalizam, como eles terminam. Observa que a palavra class é terminada como? Em SS. A palavra box é terminada em X. A palavra sandwich é terminada em CH. A palavra brush é terminada em SH. E tomato é terminada em O. Então, esse grupo aqui do Spelling Variations, você precisa focar na sua terminação, como que eles terminam a palavra. Então, todos os substantivos que são terminados em SS, X, CH, SH e O, a regra diz o seguinte, basta você acrescentar ES, e aí ele foi para o plural. Então, class, classes, box, boxes, sandwich, sandwiches, brush, brushes, tomato, tomatoes, ok? Então, teve essas terminações, basta acrescentar o ES. É bem simples essa regra, não tem segredo, tá, gente? Então, substantivos regulares, em geral, terminou, basta acrescentar o S. Se ele tiver uma dessas terminações, SS, X, CH, SH e O, você acrescenta o ES. Bem simples, tá? Então, ó, aqui eu trouxe um watch out para você, ó. When the noun ends in Y, we drop the Y and add o IES. O que isso quer dizer? Então, quando o substantivo termina em Y, você tira o Y e acrescenta o IES. Exemplo, family. Family é terminado em Y. Eu vou lá, tiro esse Y e acrescento IES. Aí fica families. Exemplo, baby. Babies, alright? Bem simples também essa regrinha. Ele faz parte dos regulares também, mas é um regular meio estranho, né? Mas ele também faz parte. Agora a gente tem aqui o plural noun dos irregulares. E aí eu trouxe só uma frase aqui, né? Are there people in the park? Yes, they are. Só para ilustrar essa palavra people, que significa pessoas, e faz parte desse grupo de substantivos irregulares. Então vamos lá. Aqui eu trouxe alguns exemplos para você, ó. Singular, man, que significa homem, e o plural dele, que é man. Deixa eu colocar aqui, né? Ele muda completamente a escrita dele, né? Então ele perde o A e ganha o E. A pronúncia é muito parecida, às vezes, se você não tem um ouvido calibrado, você nem consegue perceber a diferença. Woman, que é mulher, e aí se torna women. Então, mais uma vez, eu tenho uma mudança aí meio que radical na palavra. Não é bem radical, né? Só mudou o A, saiu o A e entrou o E. Depois eu tenho o child, que é criança, e aí ele se torna children, children, alright? Depois eu tenho person, que é pessoa, e o plural é people. E é engraçado que o person, gente, tanto o person quanto o child, é muito comum os alunos falarem persons e falar childs. E também é muito comum falar peoples. É muito comum falar peoples, porque acaba mentalizando que o plural seria peoples. Não, mas o plural é people. Pessoas é people. Uma pessoa, person, right? E shelf, que é estante, o plural é shelves. Então, esses aqui são alguns exemplos dos irregulares, mas tem mais, tá bom? Watch out, the plural of fish is fish, not fishes. Porque a gente aprendeu lá na regrinha dos regulares que quando ele é terminado em SH, como era o caso da palavra brush, bastava acrescentar o ES. E aí acaba que você acha que o fish ele é regular, mas ele não é regular, ele é irregular. E aí ele continua fish, ou seja, peixe ou peixes, você vai falar sempre fish, ok? Então, vamos fazer um exercício para poder treinar, para ver se você realmente capturou isso daqui. Aí aqui eu já tenho um feito, né, como exemplo, que é o seguinte, ó. Aí eu tenho um espaço, que é a palavra child. Então eu tenho que colocar essa palavra child em plural. E aí eu tenho o resto da frase, are in the garden, ok? Então se você quiser, o que você pode fazer nesse momento? Dá pausa no vídeo, copia todas essas frases no seu caderninho e
e só espera. E aí depois que você terminar, você volta da play e faz a correção comigo, porque assim você consegue assimilar melhor, praticar. Se precisar, você volta, dá uma olhadinha nas regras enquanto você está fazendo os exercícios, porque essa é uma forma de você transformar o seu aprendizado em ativo, tá? E isso é um ponto importante da aprendizagem acelerada, porque eu vejo que muita gente senta e fica assistindo a aula. E não é esse o objetivo. Dessa forma você não vai aprender. Você pode até aprender, mas não aproveitando o máximo das suas capacidades cerebrais, intelectuais. Isso quem fala são os neurocientistas, pessoas muito mais inteligentes do que eu. Então essa é uma dica que eu te dou de aprendizagem acelerada, de você poder realmente se transformar em um aprendiz ativo. Então para a aula, copia essas frases, pratica, ficou na dúvida, volta um pouquinho, assiste de novo a explicação e aí só volta para fazer a correção quando você tiver realmente feito tudo isso daí primeiro. Mas, acreditando que você tenha feito isso, bora continuar aqui então. Ó, frase número 1. They are students from 5, tananã, a palavra country, in my class. Você lembra como é que é a regra quando termina em Y? Quando termina em Y, a gente faz o quê? Tira o Y e acrescenta o IES. Então fica countries. Number 2. There are 3 alguma coisa in the French flag. Eu já vou traduzindo as frases para você também. Então, o primeiro, ó, existem 5 estudantes, existem estudantes de 5 países na minha sala, ok? Então, essa é a tradução da 1. A segunda é, existem 3 cores na bandeira da França. Então, a palavra aqui que você tem que colocar no plural é o color. Color. Color é um substantivo regular. Ele faz parte de algum daqueles spelling variations, terminado em X, O, SH, CH, alguma coisa assim? Não. Então, aqui basta você fazer o quê? Acrescentar o S. Então, fica colors. Ó, number 3. The books are on the shelf, que é a estante. Então, os livros estão na estante. E aí eu tenho que colocar a palavra estante no plural, shelf. Você lembra da regrinha do shelf? Na verdade que não é uma regra, porque ele é irregular. Como é que fica? Fica shelves, ok? Estantes. Number 4, aí eu tenho cell phone, celular, are on the table, estão na mesa. Então, os celulares estão na mesa. Então, cell phone, será que ele é alguma coisa irregular, regular? Será que ele é um substantivo regular, irregular? Ele faz parte das spelling variations, terminado em O, X, SH, SS? Não. Ele é um regular simples, então basta acrescentar o S. Cell phones. Number 5. There are about 4 million person, é a palavra que eu tenho que colocar no plural, em Los Angeles. Então, existe cerca de 4 milhões de pessoas em Los Angeles. Então, person, como é que é o plural de person? A gente lembra que ele é irregular, certo? Como é que fica person no plural? Fica people, ok? Number 6. The 2 balcony, que é varanda, are at the front and back of the house. Então, as 2 varandas estão na frente e atrás da casa. Então, a palavra balcony, eu tenho que colocar ela no plural. Como é que fica ela? Você lembra da regra? Quando termina em Y, eu tiro o Y, eu faço o quê? Acrescento. Yes, balconies. Number 7. The 3 women, né, as 3 mulheres are from Mexico, são do México. Como é que fica a palavra woman no plural? Ele é regular? Não, ele é irregular. E você lembra como é que ele é irregular? Women, women, alright? Então, the 3 women are from Mexico. Bem, gente, é bem simples, você viu, não tem muito segredo, não tem muito mistério aí no plural nouns, é mais uma questão de prática mesmo. Então, por isso, ó, homework. Vai lá, termina essa aula agora, baixa o arquivo em PDF, baixa o arquivo em MP3, estuda, pratica, revisa essa aula, seja um aprendiz ativo, não seja só uma pessoa que está consumindo conteúdo na internet. Realmente, utilize esse curso aqui e faça todas as aulas do jeitinho que eu estou explicando, uma por uma, que eu tenho certeza que seu inglês vai, ó, deslanchar. So that's it, guys. See you. Nós temos mais uma aula de gramática, uma aula focada nos pronomes demonstrativos, né? Singular e plural. É uma aula tranquila, é uma aula simples, para quem já estudou, é mais fazer uma revisão mesmo, mas lembre-se que o nosso curso vai chegar lá no intermediário, vai chegar no avançado, vai ter um material, vai ter um conteúdo um pouquinho mais desafiador para você logo, logo. Por isso que é importante você fazer aula por aula, para você não perder nada na hora que chegar, talvez, algum conteúdo que você não se lembre ou que você não tenha dominado o suficiente. Beleza? Então, bora lá começar.
Aí aqui eu trouxe uma imagem para você, né? Das duas garotas conversando, ó. This is her picture on my cell phone. Aí a outra responde, she's pretty. Então aqui eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, olha. Para o pronome demonstrativo. This, tá? O que isso significa? Este, esta, esse, essa, isto, isso. Também pode significar tudo isso daí que você está vendo. Então é o singular. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela, porque ela vai estar mais completa aqui para você poder conhecer, entender e realmente aprender de vez. Então, primeiro vamos dar uma analisada aqui nessa tabelinha que eu fiz aqui para você. Olha, eu tenho aqui o singular, né? Essa coluna aqui é toda singular, tá vendo? Que eu tenho esse rapazinho aí de franja e tenho a menina lourinha, tá? E aqui eu tenho o plural, tá vendo? Plural, que é esse rapazinho moreninho e essa mocinha moreninha, né, na fazenda. Tá? Então essas são as duas colunas. Vamos ver então qual que é o singular, qual que é o plural. Aqui eu tenho o this. Então o carinha tá lá com um livro mostrando. This is my book. Igual eu tô aqui, ó. This is my book. This, então, gente, ele é usado, né, ele significa tudo isso que eu acabei de falar para você e ele é usado com substantivos no singular. Então qual que é o substantivo aqui? É o book. É o book. Book é um substantivo e ele está no singular. Então por isso ele usou this, ok? Vamos ver o outro aqui. E aí eu tenho o carinha do lado dele, só que agora no plural. Ou seja, o this é o estes, estas, esses e essas, né? Então ele é o plural do this, tá? Então é o plural. This, singular, this, plural. Tá? Então, quando eu estou usando o substantivo que ele está no plural, ou seja, são 2, 3, 4, igual, olha aí, o carinha está com um monte de livro. Então, ele vai usar o this, alright? Por exemplo, aqui, olha, eu estou com 2 livros. Então, these are my books. This is my book. These are my books, ok? Então, essa é a diferença. This para singular e this para plural. Ambos, olha, ambos, this and this, é para perto. Quando o substantivo está perto de você, ó, este, esse, esses, estas, eles estão perto de mim, ou está do meu lado, ou eu estou segurando, ok? Quando eu estou falando de coisas que estão longe de mim, por exemplo, eu quero apontar para os meus livros que estão ali, não sei se vocês conseguem. Então eu quero apontar para os meus livros que estão ali atrás. Aí eu vou usar outros pronomes demonstrativos, que é o que você vai descobrir agora. Ó, aqui observa a lourinha aqui, ó. Ela está apontando para o cachorro, e o cachorro está longe dela. E aí ela está usando o that. Nesse caso, significa aquele, aquela ou aquilo. E o that é usado no singular, ok? Então, that é usado para singular, assim como this também é usado no singular. A diferença é que o this é para quando uma coisa está perto de mim, ok? E o that é para quando uma coisa está longe de mim. Então, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver, mas tem um livro ali de liderança estratégica, aquele livro amarelinho embaixo do relógio. Eu vou falar sobre aquele livro, ó. That is my yellow book. Aquele é o meu livro amarelo, ok? Então, eu estou apontando para aquele livro que está longe de mim. This is my book. Este é o meu livro. This is my blue book. Né? Esse é o meu livro azul, ok? Só para poder exemplificar, eu estou usando as cores só para poder você perceber que eu estou falando de um que está na minha mão e eu estou falando de outro que está lá, porque eu tenho vários livros lá. Então eu estou qualificando apenas um para você perceber que eu estou usando o quê? Singular. Agora, se eu quiser falar plural, ou seja, que eu quiser falar sobre várias coisas, vários substantivos, eu vou usar o those. Observa a imagem que a menina está apontando para vários cachorros. Those. Então, those é aqueles ou aquelas. Então, por exemplo, those are my books from Percy Jackson. Aqueles são os meus livros sobre do Percy Jackson, ok? Então eu estou falando sobre aqueles livros, tá no plural, não estou falando mais só sobre o livro amarelo, estou falando sobre os livros do Percy Jackson, ok? Então lembre-se que o that é para singular e those é para
plural. É muito simples, é muito tranquilo, não tem muito segredo nesse daqui não, tá? Então vamos observar aqui, só para você poder completar aqui, ó. Complete the rules with near or far, ok? Near é perto e far é longe, ok? Então ele fala o seguinte, ó. This and this are for things that are. Então, este e estes, que é o this e o this, são para coisas que estão near or far, que estão perto ou longe. Vamos dar uma olhada? Para coisas que estão perto, near, ok? Então, that and those are for things that are. Então, that e those são para coisas que estão longe, né? Far, ok? Só uma observação aqui, ó. Watch out. We can use the contract form of be with that. Então, a gente pode contrair o that com o verbo to be. Então, fica that, ok? É muito comum você ver isso e os nativos falam muito contraído, tá? Então, é difícil você falar that is my car. That's my car, ok? Mas isso já não acontece com this, this or those, ok? Só acontece essa contração com that, right? Vamos praticar um pouquinho com os exercícios que eu trouxe aqui para vocês? Então, aqui eu tenho as frases. Observe sempre o meu substantivo, se ele está no singular ou no plural, e observe o comando, se é near, que é perto, ou se é far, que é longe, para você saber se você vai usar singular, plural, se você vai usar o this ou that, this, or those, whatever. Vamos lá. Então, are my parents. Eu estou falando de parents, que são pais, está no plural. Então, você já sabe que se está no plural, você vai usar quem? This ou those. Só que aqui ele está falando near. Então, near é perto. Qual dos dois que eu uso para perto? Vamos dar uma olhada? This, ok? Ó, is my dog. Is my dog. Eu sei que dog está no singular, ok? Se está no singular, eu vou usar o this ou eu vou usar o that. Agora, vamos ver o comando. O comando está falando que está longe. Qual dos dois que eu uso para longe? Vamos conferir? That. Aí eu estou falando, is my house. É minha casa. Tá, house, eu sei que também é singular, e aí eu vou usar o this ou that. Só que ele está usando o quê? Near. Qual que eu uso para near? O this ou that? Vamos ver? This. Vamos para mais um, ó. Are my DVDs. DVDs está no plural. Se está no plural, eu sei que eu vou usar quem, ó? O this ou those, right? E aí ele está falando que está longe, né? Está far. Então, se é far, eu vou usar quem? Those. Number 5. Is my brother. Então, meu irmão, singular. Far é longe. Qual que eu uso singular e longe? That. Or are my games consoles. Então, são os meus jogos, meu aparelho de videogame. E aí, tá no plural e ele tá usando near. Qual que a gente usa, então? This, right? E por último, a gente tem aqui o 7. Awesome is an awesome cell phone. E aí é far. Qual que a gente usa? That, ok? Então é muito simples essa aula, muito tranquila, gente. Por isso eu te peço que você baixe o arquivo que está aqui na descrição do vídeo, baixe o PDF, baixe o MP3, pratique, faça exercício, assista essa aula quantas vezes for necessário, ok? So that's it, see you, bye bye. Então bora começar nossa aula, porque ela está muito legal hoje, sobre Simple Present. Primeiro vamos ver as afirmações. Aí eu trouxe aqui só para poder contextualizar uma imagem, né, dos meninos jogando futebol e eles conversando lá entre eles, ó. I get up at 7 o'clock and I run 5 kilometers before school. Então eu me levanto 7 horas e eu corro 5 quilômetros antes da escola. Aí o outro bichinho lá fala, you're crazy, eu também acho, né? But that's okay. Ok, então vamos lá, Simple Present. Vamos só relembrar aqui as pessoas, depois eu chamo a sua atenção aqui para o que está acontecendo aqui na conjugação. Observa as pessoas que eu tenho I, you, he, she, it, we and they. Então são as pessoas que a gente tem, que você já viu, que você já conhece. Agora o ponto importante aqui, se você observar na tabelinha que eu montei, a gente agrupou I, you, um grupo, he, she, it, um outro grupo, e we, you and they, um outro grupo. Só lembrando que esse you aqui de cima, acompanhei com o mouse, ele é singular, é o você, né? E you aqui de baixo é vocês, que é o plural, tá?
Então, o que acontece com o Simple Present? Vamos pegar aqui o verbo work, que é o mesmo verbo que ele está usando aqui. Work. A regra do Simple Present, ele diz o seguinte, quando são os verbos regulares, tá? Que a gente vai ver algumas variações aí. Basicamente, o que você precisa fazer é acrescentar o S. Só que esse S, ele só vai no he, no she e no it. Para todos os demais não há uma conjugação, ou seja, o verbo não sofre nenhum tipo de alteração. Lembre-se disso. Então, simple present, afirmação, vou escrever aqui, simple present, afirmação, a única alteração é no he, no she e no it, só isso. Olha aqui a tabela, I work, eu trabalho. You work, você trabalha. Não sofreu alteração. O verbo é to work, ok? We work, nós trabalhamos. Não sofreu alteração. You work, vocês trabalham. Não sofreu alteração. They work, eles ou elas trabalham. Não sofreu alteração. Agora observa aqui, ele trabalha. He works. Aí sim ele ganhou o Szinho, ok? She works, ela trabalha, ganhou o Szinho. It works, que aí poderia ser para alguma coisa que está funcionando, um relógio, um celular, alguma coisa nesse sentido, que não é o trabalhar, do verbo trabalhar nosso, né? E aqui no caso, work, ele também serve para as coisas quando estão funcionando. It works, tá funcionando, ok? Então, it works, ele funciona, ok? Então, observa isso. He, she e o it é quando ele vai sofrer alteração, ele vai acrescentar o S. Isso para os verbos regulares, aí a gente vai entrar aqui nas particularidades, ok? Então a regra do Simple Present é isso, a afirmação Simple Present é só acrescentar o S para o he, she e o it. Aí a gente vai começar a ver aqui algumas observações, Complete the rule. We add, nós acrescentamos o S to the verb in the third person singular. Então o que ele está falando? Que nós acrescentamos o S para os verbos na terceira pessoa do singular. Quem são as terceiras pessoas do singular? He, she e o it, ok? E aqui ele coloca uma watch out. In the third person singular, na terceira pessoa do singular, when the verb ends in a vowel plus consonant, in a vowel plus y, não é? Terminado em uma vogal acrescentado de y, nós acrescentamos o s. Por exemplo, o verbo é play, e aí eu coloco o s, ok? E a gente vai começar agora a ver algumas exceções à regra. Vamos lá, Spelling variations, que são essas exceções que eu falei, Jacob goes to the choir practice with Lucia. What? Então aqui, o que eu trouxe para você? O verbo aqui é o verbo to go, que é ir, ok? Jacob, ele é equivalente a qual pessoa? É o he. E aí, por esse motivo, o go, ele acrescentou o ES. E é isso que a gente vai estudar aqui agora. Então, eu vou abrir todo o Spelling Variation para vocês. Deixa eu abrir tudo que aí eu vou explicando para você. Então, aqui eu tenho a tabelinha já completa. Go. E isso, gente, é só para he, she e o it, tá? Essa variação aqui só acontece com he, she e o it. Para todas as outras pessoas, o verbo não tem variação. Ele continua do jeitinho que é, da sua forma básica. Vamos ver aqui, o verbo to go. Quando eu estou falando ele, ela ou it, né, que é ele ou ela para coisas ou animais, ele vai virar goes. O que eu fiz? Acrescentei o ES. O verbo do, que é o verbo fazer, to do. Aqui ele também vai ganhar o ES somente, mais uma vez lembrando, he, she e o it. Ok? Watch, que é o verbo assistir. To watch, ele ganha o ES também. Vamos lá. Finish, que é finalizar. To finish, terminar ou terminar, né? Também ganha o ES. Depois, to study. Aí o to study, ele acontece uma coisa interessante. Esse Y, eu gosto de falar que ele se transforma no I. Alguns falam que tira o Y e coloca o I. Eu gosto de falar que ele se transforma no I. Então ele se transformou no I e aí eu aplico a regrinha que é acrescentar o ES, tá? Eu gosto de falar assim, mas o que faz mais sentido para você não tem problema. O Y se transforma em I e acrescenta então o ES. Isso acontece quando, gente? Isso acontece quando é um verbo, vou escrever aqui para você, terminado em Y, precedido, ou seja, que vem antes uma consoante.
consoante, precedido de uma consoante. Então, observa o verbo study, ele é terminado em Y, e antes dele vem uma consoante, que é o D. Por isso, ele sofreu essa transformação. O Y vira I e acrescenta o ES. Diferente do play, que o play é terminado em uma consoante, mas antes dele vem o quê? Uma vogal. Então, como vem uma vogal, eu só vou acrescentar o S, tá? Eu não vou acrescentar o IES, porque antes dele está ali uma vogal, que é o A, tá? Então, lembre-se disso, que é somente terminado em Y, precedido de uma consoante. Por exemplo, o verbo fly. O verbo fly é terminado em Y e antes dele vem uma consoante, que é o L. Então, esse Y se transforma em I e aí eu acrescento o ES, que aí vira flies. Ok? E depois eu tenho o verbo to have, que é ter, e ele se transforma em has. Ele é o que mais foge à regra, né? Porque ele perde o V e o E. Então é basicamente isso, é o spelling variation, tá? Eu já vou resumir essa regrinha para você poder entender quando que isso acontece. Vamos lá, vamos partir aqui que eu já volto. Ó, complete the rule. When the verb ends in a consonant plus y, quando um verbo termina em uma consoante acrescentada por um y, we change the y, nós trocamos o y pelo i. Aqui, ó, no box thing que eu tô falando. And o ES, que foi o caso do verbo study e do verbo fly. Essa regrinha está falando sobre isso. Terminou em Y, precedido de uma consoante, eu pego esse Y, transformo em I e acrescento o ES. E aqui vamos ver watch out. Ó. We use the base form of the verb plus ES. Então, o que ele está falando? Nós usamos a forma básica do verbo e acrescentamos ES quando os verbos são terminados em CH, S, SH, X, Z ou O. Então aqui ele está resumindo o spelling variation, ok? Então todas as vezes que o verbo, deixa eu apagar aqui, que é terminado em CH, por exemplo, que é o caso do watch, que é assistir, ele aplica essa regra. Todo verbo terminado em CH, você aplica a regra. Você usa a forma básica dele, que é o watch, e acrescenta o ES. Todas as vezes que o verbo é terminado em S, mais uma vez, você usa a forma básica dele e acrescenta o ES. Por exemplo, o verbo mess, que é fazer bagunça, né? Então você acrescenta ES. Todas as vezes que o verbo é terminado em SH, como é o caso do finish, eu acrescento o ES, uso a forma básica dele e acrescento ES. Outro exemplo, com terminado em X, tax, que é taxar, né? Tributar, podemos falar assim. Você usa a forma básica dele, que é tax, e acrescenta ES. Todas as vezes que o verbo é terminado em Z, mais uma vez você aplica a regra. Por exemplo, o verbo to buzz, que é zumbir, né? Então ele é terminado em Z, eu acrescento o ES. Todas as vezes que o verbo é terminado em O, como por exemplo go, eu acrescento ES ao ele. Mais uma vez, gente, só lembrando, você só faz essa conjugação para he, she, it, no simple present, na afirmação, tá? Lembre-se disso, simple present, afirmação, he, she e o it. Só, se não tiver essas possibilidades que eu acabei de falar, você vai usar a sua forma básica, ok? Ok? Então, se for I go, eu vou. Se eu falo ele, he goes, ok? We travel, nós viajamos. He travels, ok? Então lembre-se disso que é muito importante e é a base da regra. Por isso o que eu aconselho a você é anotar essa regrinha, volta o vídeo e assiste de novo para poder isso fazer mais sentido, ok? Então bora agora fazer alguns exercícios para a gente praticar. E aí mais uma vez, opa, já dei a resposta aqui de um, faz de conta que você não viu, nem olha. A dica que eu te dou é, dá pausa agora no vídeo, copia todas essas frases, responde do jeito que você acha que é, e aí volta a dar play para você poder corrigir e ver onde você acertou, onde você errou, beleza? Então vamos lá, bora continuar então. Ó, aqui eu tenho as frases, eu tenho os espaços em branco, ok? E eu tenho os verbos em parênteses. O verbo ele não está conjugado, ele está na sua forma básica, beleza? Então aí de acordo com a pessoa que está na frase, você vai conjugar ou não o verbo. Ok? Então, vamos lá. Ó. O I, que está o exemplo do primeiro, é I, eu sei que é eu, e o verbo é play. Lembra que eu não conjugo quando eu estou falando eu? Então, o verbo ficou na sua forma básica. I play basketball at school. Agora, number one. Kath. Kath é qual pessoa, gente? Kath.
é equivalente a she, a ela. Então eu sei que quando é he, she ou it, eu conjugo o verbo. O verbo aqui é o verbo study. Qual é a regra que a gente aplica aqui? Tiro o y, se transforma em i, e eu acrescento es, porque ele é terminado em y, e antes dele vem uma consoante. Bora conferir? Kath studies English at school. Ó, number 2, the tram. The tram é equivalente a qual pessoa? Ao it, que é uma coisa, né? Tá no singular. The tram, e o verbo é live. E aí, como é que conjuga esse verbo live? Bora ver? Nele a gente aplica a regra básica, né? Só acrescentar o s. The tram lives at 9:30. Depois, number 3. Hannah, eu já dei a resposta, né? É does, porque Hannah é terceira pessoa, é ela, ok? E o verbo é do, terminado em o, eu acrescento s. Number 4. They, espaço, e o verbo é sing. Quando é they, o verbo ele não sofre nenhum tipo de alteração, lembra? Então, ele continua na sua forma básica. They sing. Number 5. Jack. Jack é ele, é he. Qual é a regra para he? Acrescenta o s. Mas ele é terminado em ch, que é o verbo watch. Por isso a gente acrescenta o quê? Es. Jack watches TV in the evening. Alex dad, o pai do Alex. O pai do Alex é quem? É ele. Então eu já sei que eu preciso conjugar. Agora vamos ver como que a gente conjuga, porque o verbo é fix, terminado em x. Como é que fica os verbos terminados em x? Acrescento es, fixes. 7. When it's bored, my dog. Ó, a pessoa aqui é o my dog. My dog é equivalente ao quê? Ao it, que é um animal, né? My dog chases, porque ele segue a regrinha básica, que é só acrescentar o s, ok? Bem simples, não tem muito segredo não. Agora a gente vai ver aqui o simple present na forma negativa, ó. Choir boys don't play soccer. That's it. Let's go, Lucia. Então aqui é só uma frase como exemplo, né? Então bora vir aqui com mais detalhes. Ok. Então deixa eu abrir tudo aqui que eu explico para vocês de uma vez. Aqui eu agrupei mais uma vez, ó, o I, you, we and they. E depois eu agrupei o he, o she e o it, porque as regras é o mesmo. Aqui, mais uma vez, a única pessoa que vai ser diferenciada é o he, o she e o it. Para todas as outras pessoas, a regra é muito simples. É o quê? É do not. Né? Então, todas as vezes que eu estou negando, eu vou falar I do not. Só que é muito mais comum eu falar o quê? Don't. Vamos ver isso numa frase. Estou falando igual chinês, né? Numa frase. Ó, I don't work. Ok? Observa aqui o que mudou para a afirmação. Antes a frase é I work, não é? Eu trabalho. Como eu estou negando, eu vou acrescentar aqui ó, o don't. Ok? Ops. Eu acrescentei o don't. I don't work. Lembrando que esse don't é a contração do do not que está aqui em cima, tá vendo? Aqui, ó, deixa eu marcar aqui para você. Então, ele nada mais é que a contração, porque é muito mais usado dessa forma contraída, don't. E aí, esse don't, ele vai ser com todas as pessoas que estão aqui em cima, ó. I, you, we and they don't. É esse daqui que você vai usar, ok? Quando eu estou falando he, she, it, eu vou usar o doesn't. O doesn't, que nada mais é do que o does not. Então, por isso que a gente fala que o do e o does, quando eles estão no simple present, da forma negativa ou interrogativa, que é o que você vai ver daqui a pouco, ele não significa nada. E aí ele não significa nada mesmo. Aqui é só para poder sinalizar que eu estou negando. Ó, I don't work. Esse don't nada mais é que eu não trabalho, tá? Então, não se preocupe em entender que o do not tem algum significado. Não, esse do not, que é o don't, só significa não. Ele só tem esse significado, não, ok? Mentaliza isso para você não se confundir, porque alguns alunos se confundem porque tem o verbo to do, que é fazer. Mas aí é uma outra coisa. Aí o to do é um verbo, ok? Aqui nesse caso nós estamos falando dele, do do no formato de auxiliar para sinalizar que é uma negação. Então, I don't work. Então eu poderia falar, ó, you don't dance, você não dança, we don't travel, nós não viajamos, they don't like, eles não gostam, ok? Observa o padrão, então, eu estou usando a pessoa, I, you, we and they, estou usando don't para todas as pessoas, depois o verbo, ele está na sua forma básica, ele não sofreu nenhum tipo de conjugação. Agora aqui no he, she, it, vamos colocar aqui, ó, he doesn't
work. Bem, qual que é a diferença para essa frase negativa para a afirmativa? Anteriormente você viu que é he works, não é? Porque o verbo aqui ele ganhou o Szinho por estar na terceira pessoa, que é o he, she, o it. Perfeito? A afirmação é assim. Já na negação, como o does está aqui, olha aqui ó, o does, ele não está aqui, ele já está conjugado com esse Szinho. Deixa eu diminuir aqui o zoom para você poder ver melhor. Aqui ó. O does, esse Szinho já está aqui do works. Então, se eu colocar aqui he doesn't works, vai ficar como se eu estivesse repetindo a mesma coisa, entende? Então, eu não tenho necessidade, na verdade não é nem necessidade, eu não posso colocar o verbo conjugado. Então, lembre-se disso. Quando a frase está na negação, não importa a pessoa, I, you, we, they, he, she, it, o verbo volta para a sua forma básica. E aí, quando eu estou falando he, she e o it, eu vou usar o doesn't. Para todas as outras pessoas, eu uso o don't, ok? Aqui está bem explicado na tabela, ó. I, you, we and they don't. He, she, it, doesn't. Observa o verbo ficou na sua forma básica. Work, ele não sofreu nenhum tipo de alteração, ok? Igualzinho para todo mundo. Isso que é o importante na negação, ok? Ó, think. Complete the rules. We form the negative of I, you, we, and they forms with do not ou don't. Então, nós formamos a negação para I, you, we, and they com o do not ou don't. E para as outras pessoas, que é o he, she, it, com does not e o doesn't. Ó, watch out. In third person singular, negative sentence, the main verb doesn't have an S. Então, na terceira pessoa do singular, que é o he, she, it, na negação, o verbo não tem um Szinho, que é como acontece na afirmação, ok? Se isso não ficou claro, volta nessa parte que eu estou falando sobre isso, que isso é muito importante. Mas eu vou reforçar mais uma vez aqui, ó. O que a gente aprendeu na afirmação? Quando é he, she, it, he works. Eu tenho que acrescentar o S, porque é a terceira pessoa. Mas como é uma negação, eu não posso acrescentar o S, porque é uma negação e o Szinho já está aqui no does, ó, doesn't, já está aqui. Eu gosto sempre de associar que o S já está aqui no does, e realmente está, né? E aí você não vai repetir esse S duas vezes. He doesn't works, está errado. He doesn't work, beleza? Então, ficou na dúvida, volta, coloca aqui nos comentários que eu vou ajudar você também nisso daí. Vou fazer uns exercícios aqui para compreender melhor essa parte, então, ó. Aqui eu tenho as sentenças, e eu tenho os espaços em branco, e aqui as frases todas você vai formar ela na negação. Lembrando que eu vou usar o don't ou o doesn't, ok? Lembrando que o don't vai com I. Deixa eu escrever aqui. Ok? Então, o don't, I, you, we and they, e doesn't, he, she, it. É importante, anote as frases, responda no seu caderno e só depois você volta a dar play aqui no vídeo para você poder conferir se você fez certinho, ok? Vamos lá então, aqui o primeiro exemplo já está feito, ó. David lives in Chile, he doesn't live in America. Então ele não vive na América. Ó, number one, I, então se é I, qual é a pessoa que eu vou usar, qual é a negação que eu vou usar? Don't ou doesn't? É o don't. Então, I don't get up early, ok? I don't get up early, certo? Então, aí eu vou usar o don't. Ó, we e o verbo é study. Quando eu uso we, qual é o auxiliar que eu vou usar? Don't ou doesn't? É o don't, certo? E o study vai sofrer alguma conjugação? Não. Lembra que o verbo nunca sofre alteração, conjugação na negação. Lembre-se disso. Não importa qual é a pessoa, o verbo sempre fica na forma básica, tá? Então isso eu nem vou focar muito, porque isso daí você já aprendeu. Então, we don't study. Number 3, Alex and Sam. Alex and Sam é qual pessoa? É eles. Qual é o auxiliar que vai com eles? É o don't ou doesn't? Bora ver? É o don't. Então, Alex and Sam don't have. Number 4, Liz. Liz é uma mulher, é ela. Então, Liz, se eu sei que é she, qual é o auxiliar que vai? Don't ou doesn't? É o doesn't. Number 5, we. Qual é o auxiliar que vai com we? Don't ou doesn't? Bora ver? Don't. We don't wear.
Number 6. In the US, children. Nos Estados Unidos, crianças. Crianças é qual pessoa? É they, eles, ok? Ou elas. Qual é o auxiliar que vai com elas ou eles? Bora ver? Don't. Number 7. I. Qual é o auxiliar que vai com I? Don't. I don't watch. Ok? E agora a gente vai ver aqui o simple present na interrogação. Deixa eu apagar aqui para a gente poder começar. Ok, então aqui eu trouxe mais um exemplo. O rapazinho perguntando para a menina, pro crush dele, né? Eu acho. Do you like math? Yes, I do. Você gosta de matemática? Sim, eu gosto. Então, olha aqui o padrão. Olha para onde foi o auxiliar, o do. Foi para o início da frase. Deixa eu abrir tudo aqui para você no yes or no questions. Depois eu vou para short answers. Então, ó, aqui eu estou usando o do ou does, certo? Ó, do, I, you, we and they work. E o does, he, she, it. Então, o que você pode memorizar? Que o do vai com I, you, we and they. Ops. E o does vai com he, she e o it. O que é importante você saber? Quando eu estou fazendo uma pergunta, o auxiliar, que no caso é o do e o does, ele vai para o início da frase. Então, do eu tenho um carro? Do I have a car? Eu tenho um carro? Então, o que aconteceu aqui nessa frase? Se fosse uma afirmação, eu falaria I have a car. Eu tenho um carro. Como é uma interrogação, eu coloco o auxiliar na frente, que é o do. Do I have a car? É isso que vai acontecer. Então, eu tenho o auxiliar do e o does, certo? E eu vou pegar esses auxiliares, que aí vai depender da pessoa, do sujeito da frase, e vou colocar ele no início da frase, ok? Exemplo, she travels. Ela viaja, ok? O que eu vou fazer aqui? Como é ela, eu vou usar o auxiliar does. Tá vendo aqui na regrinha que o does vai com he, she, o it? Perfeito. Aí virou uma interrogação. Só que o ponto importante aqui, quando eu estou falando he, o she e o it, como se trata de uma interrogação, o verbo que estava conjugado, porque o verbo aqui é to travel, não é? A sua forma básica é travel. Como ele está na interrogação, ele perde o Szinho, ele fica na sua forma básica. Então lembre-se disso, ó, vou escrever aqui. Simple present na interrogação, o verbo fica na forma básica, ou seja, ele não é conjugado, não importa qual é a pessoa, não importa se é I, you, we, they, he, she, it, não importa. Chegou uma interrogação, o verbo fica na forma básica. O que você precisa ter atenção é quando usar o do e quando usar o does. Por isso que eu falei, o does é usado com he, she e o it. E o do é com todas as outras pessoas, tá? Então esse é o ponto de partida para a interrogação no Simple Present. Ficou na dúvida? Volta esse vídeo, assiste de novo esse trecho que eu estou explicando. Ficou na dúvida ainda? Coloca aqui nos comentários que eu te ajudo um pouquinho mais, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então é bem simples essa parte, não tem segredo, só lembrar disso, que o does vai com he, she, it, e o do com I, you, we and they, e o verbo fica na forma básica. E aí lembrando que o do ou does vai para o início da frase. E aí como é que você responde isso? Short answers. Então, ó, deixa eu abrir tudo aqui, que aí eu já explico. Aqui, ó, vamos imaginar que eu estou perguntando para você. Do you work? Do you work? Eu pergunto para você, você trabalha? O que você vai responder? Yes, I do. Sim, eu trabalho. Ou no, I don't. Ok? Lembra lá do nosso auxiliar no negativo? Don't e doesn't? Então, você vai usar ele aqui agora nessa short answer, que é respostas curtas, ok? Então, você poderia falar, yes, I work. Mas isso não é usado, tá? É mais comum você falar, yes, I do. É muito mais comum você falar dessa forma. Eu vou usar o auxiliar do, que está lá em cima na pergunta, tá vendo? Do you work? Eu estou usando ele aqui em cima. Eu respondo com ele, eu respondo usando o mesmo auxiliar aqui embaixo. Ao invés de eu falar, yes, I work. Fica muito feio dessa forma. Da mesma forma que eu não preciso falar, no, I don't work. Eu não preciso repetir o verbo de novo, porque o meu auxiliar ele já transmite essa ideia. Então é uma forma simples de eu me comunicar sem precisar ficar repetindo o verbo. E isso é muito usado no inglês, tá bom? E aqui, mais uma vez, também não tem mistério, tá? É só você observar a pergunta. Por exemplo, does she work? Vamos imaginar que eu estou perguntando sobre a sua irmã. Sua irmã trabalha? Ela trabalha? Does she work? Você vai responder yes, she does, porque eu estou falando ela, e aí eu preciso usar
o auxiliar does com ela, ou eu vou falar no, she doesn't, que aí eu estou usando o auxiliar doesn't para negação porque é ela. Vamos imaginar que eu estou falando sobre seus pais. Do they work? Eles trabalham? Yes. Yes, they do. Por que eu estou usando do? Porque é eles. Eu só vou usar o does ou doesn't para he, she, it. Todos os outros eu uso o do. Ou no, they don't. Ok? Bem simples também, não tem segredo. Mais uma vez, ficou na dúvida, volta e assiste essa parte aqui novamente. Ok, ó. Então, think, complete a regra. Nós fazemos perguntas no Simple Present com do ou does, ok? Mais o sujeito, mais o verbo na sua forma básica. Ou seja, a gente vai usar o do ou does no início da frase, mais a pessoa, mais o verbo que não vai estar conjugado, sempre na sua forma básica. Por exemplo, do they dance? Eles amam. Então, do está aqui, they, que é a pessoa, e o dance, que é o verbo na sua forma básica. O que esse think está falando é exatamente isso. Ó, watch out. Nós fazemos sentenças afirmativas com yes, com o sim mais o pronome pessoal, mais o do ou does. Nós fazemos sentenças negativas com no, mais a pessoa, mais o don't ou doesn't, que é o yes, yes, I do, ou no, I don't. É basicamente isso que a gente está fazendo aqui, ok? Então vamos fazer alguns exercícios aqui para poder fixar melhor aqui. Deixa eu apagar aqui do lado. Vamos lá, então o primeiro exemplo já está feito. Observa que eu tenho uns espaços em brancos aqui, porque é para eu usar o do ou does. Lembre-se que eu estou fazendo perguntas, e aí quando eu faço perguntas no Simple Present, o do ou does vai para o início da frase. Então o que você precisa observar? Qual é a pessoa? Porque a partir da pessoa eu vou saber se eu vou usar o do ou does. E aqui eu tenho as respostas, que vai ser a resposta igual tá aqui, ó, yes, I do. Aí você precisa saber também qual é a pessoa, para saber se você vai usar o do ou does, ok? Então dá pausa agora no vídeo, copia essas frases, faz um caderno, e aí volta a dar play quando você responder, para você saber se está certo ou não, ok? Então vamos lá, number 1. Jake plays soccer at school. Então tá perguntando se o Jake joga futebol na escola. Então se eu sei que é Jake, Jake é he. Por ser he, qual é o auxiliar que eu uso he? É o does, não é? Então, bora confirmar aqui, ó. Does Jake? E aí, como que eu respondo isso? Se eu estou falando ele, yes, he does. Percebe? Então, eu estou falando ele e o auxiliar vai ser sempre does. Ó, vamos ver o number 2. We have science on Monday. Então, o we, gente, qual é o auxiliar que nós utilizamos com o we? Lembra? É o do, ok? Então, do we have science on Monday? No. We don't? Não, nós não temos. Aqui, como eu estou negando, o auxiliar que eu usei é o don't, certo? Number 3. Your dad teach. Então, your dad é qual pessoa? É he. Então, por ser he, qual que eu vou usar? O auxiliar é o does. Does your dad? E como é que eu respondo? Se é com he também, yes, he does. É uma afirmação, então yes, he does. Number 4. Alguma coisa, né? Do ou does. The children get up. Então, ó, children é crianças, é plural. Então, qual é a pessoa equivalente a crianças? É o they, é o elas, certo? Então, qual é o auxiliar que vai com elas? Do. Do the children. E aí, como que eu respondo? Yes, they do. Number 5. You speak Spanish. Quando eu estou falando you, qual é o auxiliar que eu uso? Do. Do you speak Spanish? Você fala espanhol? E aí, como é que eu respondo? Se alguém pergunta para você, como é que você responde? Yes? Cadê? I do. Yes, I do. Sim, eu falo, ok? Ó, Jessica play the guitar. Jessica é qual pessoa? É o she. Quando eu falo sobre she, qual é o auxiliar que eu uso? É o do ou does? Does. Does Jessica play the guitar? E aí eu estou negando. Quando eu nego, qual é o auxiliar que eu uso? No, she doesn't. É o doesn't. E por último, your grandparents. Grandparents é qual pessoa, gente? E avós, né? Qual é a pessoa? É o they. Qual é o auxiliar que eu uso nesse caso? Do. Eles ou elas, eu uso do. Do your grandparents live with you?
E aí eu estou afirmando yes, they do. Ok? Então é bem simples. Simple Present não tem muito segredo, mas tem que praticar, tem que ficar atento, porque esse padrãozinho de colocar o do ou does na frente e colocar o szinho nos verbos, às vezes es, gera um pouquinho de confusão. Então você precisa, se for preciso, se for possível, assista mais de uma vez essa aula, anota, faz algumas frases, baixa o PDF, faz os exercícios que está aqui durante a aula também, porque aí você vai fixar muito melhor, beleza? So that's it, guys. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula e continue aí até o final do nosso curso de gramática essencial. So, see you. Bye, bye.